Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo a gente vai continuar estudando para o concurso público de forma intensiva, né? Intensiva em um período menor, a gente vai tentar melhorar a nossa colocação, né? Então, é mais ou menos isso. E nesse dia, né? No dia de hoje a gente vai estudar proteção radiológica e legislação do SUS. Então vamos lá. Primeira coisa é NR 32. Então vamos pegar aqui. A NR 32, norma regulamentadora 32, estabelece diretrizes de segurança e saúde para trabalhadores de serviço de saúde, visando prevenir acidentes e doenças ocupacionais por riscos biológicos, químicos, físicos, ergonômicos, com regras sobre EPIs, gestão de resíduos, biossegurança, proibição de adornos, anéis, brincos e etc., para reduzir contaminações e cuidados com quimioterápicos e materiais radioativos, protegendo funcionários, pacientes e até acompanhantes. O objetivo é estabelecer as diretrizes básicas para implementar medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores em estabelecimentos de saúde e assistência em geral. Quem deve seguir a NR 32? Todos os profissionais da área da saúde, incluindo autônomos, estagiários, terceirizados em hospitais, clínicos, consultórios, laboratórios e instituições de ensino, pesquisa em saúde, independentemente do vínculo empregatício. Ponto-chave e exigências. Então vamos pegar isso aqui, ó. Riscos biológicos. Orientação para prevenir contaminação por vírus, bactérias, parasitas e etc., com foco em higienização das mãos e uso de EPIs. Proibição de adornos. Proíbe o uso de anéis, brincos, colares, relógios e outros adornos que dificultam a limpeza e aumentam o risco de contaminação. Gestão de resíduos. Regras para o armazenamento e descarte correto de resíduos de serviço de saúde. Riscos químicos e quimioterápicos. Exige áreas restritas para preparo de quimioterápicos, vestimentas de proteção, avental impermeável e dispositivos de segurança. Biossegurança. Medidas para prevenir acidentes com pérfuro-cortantes e exposição a agentes infecciosos. Condições de conforto. Diretrizes para locais de refeição com piso lavável, boa iluminação e ventilação. Então, até mesmo esse cuidado de um ambiente para conforto dos profissionais. Legal, né? Aplicações práticas. Lavagem das mãos, uso obrigatório de água e sabonete ou álcool 70. Esmalte e unhas. Unhas devem ser curtas e aparadas. O uso de esmaltes claros pode ser exigido para melhor visualização
de sujeira, sendo proibido em áreas como copa e lactário, conforme o site. Em resumo, a NR2 é fundamental para criar um ambiente de trabalho seguro e saudável, protegendo a vida e a saúde dos profissionais que atuam diariamente na linha de frente do cuidado da saúde. Então, a NR2 estabelece diretrizes básicas de proteção, né? E segurança. O NR2 importante. Próxima coisa que a gente vai linkar aqui, ó, são esses princípios aqui. Princípios ALARA. Os princípios ALARA, as laws reasonably achievably. Difícil, né? Tão baixo quanto razoavelmente atingível. É. São a filosofia central da segurança radiológica, visando minimizar a exposição à radiação ionizante para pacientes, trabalhadores e público, buscando sempre a menor dose possível que ainda seja eficaz para o diagnóstico ou tratamento, usando métodos práticos como tempo, distância e blindagem para garantir a proteção sem comprometer a qualidade do serviço. O que é o ALARA? As low as reasonably achievably. Tão baixo quanto razoavelmente alcançável. Então esse é o significado das siglas ALARA, né? As low as reasonably achievable. Tão baixo quanto razoavelmente alcançável. O objetivo: proteger a saúde e segurança ao reduzir a exposição e a radiação ao mínimo necessário através de métodos razoáveis e práticos. Então, a comunidade científica, a comunidade tecnóloga, os técnicos em radiologia, busca sempre em sua filosofia de trabalho, né, esse princípio, né, o princípio de utilizar menos dose e ter maior eficiência. Aplicação essencial em medicina, radiologia, medicina nuclear, industriais e instalações nucleares, sendo um requisito regulatório. Então é como se fosse a aplicação da economia, como se fosse a economia a economia possível para o fim, a finalidade, né? Que é a finalidade, que é a saúde. Então é o menos que você pode fazer para alcançar a saúde, visto que o que você vai fazer vai necessitar de utilização de radiação ionizante, né? Então é mais ou menos isso. Os 3 pilares do ALARA. Para aplicar o princípio ALARA, utilizam-se 3 medidas principais de controle. O tempo, reduzir o tempo de exposição à fonte de radiação,
Então isso aqui, ó, é o MAS, né? Reduzir o tempo de exposição. Distância, aumentar a distância da fonte de radiação, doses diminui com o quadrado da distância. Então, a distância também. E blindagem, usar materiais como chumbo para atenuar ou bloquear a radiação. Então, blindagem. Sabendo de que um corpo ele é uma esponja de radiação, né? Ele absorve radiação, né? Se você vai irradiar aqui, por exemplo, essa parte aqui, ó, aqui vai receber dose, né? Você colima, você distancia para ter essa distância adequada e você blinda aqui, ó. Por quê? Porque os feixes divergidos, né? Eles não vão alcançar, eles não vão ser absorvidos por essas outras regiões, né? Que poderiam absorvê-los. Então é mais ou menos isso. Toda a engenharia de proteção, né? Importância: segurança, previne danos ao DNA e reduz o risco de mutações e câncer ao longo prazo. Qualidade: garante a obtenção de imagens diagnósticas de qualidade com doses minimizadas, um equilíbrio crucial na prática médica. Responsabilidade: é uma obrigação profissional para todos que trabalham com radiação, protegendo não só a si mesmo, mas também os pacientes e o ambiente. Então, o profissional, o estudante, ele é apresentado a esse princípio, porque esse princípio norteia as práticas de um profissional que mexe com radiologia, que mexe com radiação. Para todos os profissionais, isso deve ser seguido, e se não tiver seguido, é passível de denúncia, né? Dosimetria, EPI e barreiras. São componentes essenciais e complementares da segurança no trabalho utilizados para identificar, monitorar e mitigar riscos em diversos ambientes, especialmente em áreas com exposição a ruído e radiação. A dosimetria é um método técnico e científico de medição sistemática e cálculo da exposição de um indivíduo a um agente de risco específico, como ruído, vibração ou radiação ionizante. O objetivo é determinar a dose exata do agente nocivo que o trabalhador absorve ao longo de um período, por exemplo, uma jornada de 8 horas. Para garantir que os limites de segurança ocupacional estabelecidos pelas normas regulamentadoras sejam respeitados, né? Então isso aqui é como se fosse um gravador de doses de radiação que o profissional tem para garantir a sua estabilidade, a sua saúde, a sua a sua a sua relação com a radiação, né? Ferramenta: o principal dispositivo é o dosímetro, um equipamento de uso pessoal que monitora continuamente a exposição do indivíduo. EPIs, equipamentos de proteção individual. O EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador contra riscos que possam ameaçar sua segurança.
O objetivo é oferecer uma camada final de proteção direta ao indivíduo quando as medidas de proteção coletiva se mostram insuficientes ou inviáveis. Exemplos: capacetes, luvas de segurança, óculos de proteção, máscaras respiratórias e protetores auditivos são exemplos comuns de APIs, e eles estão ali para garantir que, caso haja algum desvio do padrão normativo que eu falo assim, do padrão normal da experiência trabalhística, né? Caso alguma coisa saia, né, seja por razão do indivíduo, quanto por razão de equipamentos ou vice-versa, o funcionário ele tenha maior segurança frente a essas coisas, né? Riscos. Barreiras e equipamentos de proteção coletiva, EPCs. As barreiras físicas são um tipo de equipamentos de proteção coletiva que consistem em estruturas ou dispositivos projetados para proteger um grupo de trabalhadores de exposições a perigos, atuando diretamente na fonte do risco ou no ambiente de trabalho. O objetivo é eliminar ou minimizar os riscos de forma ampla, afetando todos os trabalhadores presentes no local antes de se considerar o uso de EPIs. A hierarquia de controle de riscos prioriza sempre as medidas coletivas sobre os individuais. Então, as medidas coletivas elas são na hierarquia priorizadas. Exemplo: guarda-corpos, fitas de sinalização, sistemas de ventilação e exaustão e blindagem pulpíferas em salas de raio-x, que são barreiras físicas para a radiação. Relação entre os conceitos. Os três elementos trabalham em conjunto em um sistema integrado de segurança. A dosimetria é a medição que ajuda a identificar a extensão do risco no ambiente. A barreira, os EPCs são a primeira linha de defesa para controlar o risco na origem ou no ambiente de trabalho. E o EPI é a última linha de defesa protegendo o indivíduo especificamente, e o seu uso é determinado em parte pelos resultados da dosimetria e pela eficácia das barreiras já implementadas. E aí a gente vai para a próxima e talvez a última. Então, dosimetria. Sinais de radioproteção. Os sinais de radioproteção são elementos visuais obrigatórios que alertam para a presença de radiação ionizante e indicam as medidas de segurança necessárias em áreas restritas. O símbolo internacionalmente reconhecido para isso é o trifólio. Vamos ver aqui, ó. Trifólio. Esse símbolo aí. Cara, eu não sabia que o nome dele era trifólio. O símbolo internacional da radiação ionizante.
O símbolo principal é o trifólio, semelhante a um trevo de 3 folhas, geralmente na cor amarela ou preta, com elementos gráficos específicos. O círculo central representa o núcleo do átomo ou a fonte de radiação, e as 3 lâminas ou pás representam os 3 tipos comuns de radiação ionizante: alfa, beta e gama. Olha, eu não sabia, né? Você tem aqui, ó. Alfa, beta e gama. E gama. As 3 lâminas. Ah, tá. Tipos de aplicação dos sinais. A sinalização deve ser clara, visível e estar presente nas entradas e saídas de áreas restritas, bem como nos locais onde existem fontes de radiação. Os principais tipos de sinais incluem aviso de presença de radiação, utiliza o símbolo do trifólio para indicar a existência de radiação ionizante no local. Classificação de áreas. Placas que identificam e classificam as áreas de acordo com o nível de risco e a dose de radiação, por exemplo, área livre, área supervisionada e área controlada. Identificação de fontes e rejeitos. Sinais específicos em embalagens, recipientes ou blindagens que contêm material radioativo. Procedimentos de emergência. Avisos que descrevem as ações a serem tomadas em caso de acidentes ou situações de emergência. Uso de equipamentos de proteção individual. Sinais que indicam a obrigatoriedade do uso de aventais plumbíferos, protetores de tireoides e outros EPIs específicos para a área. Valores de taxas de dose. Em pontos de referência, podem ser afixados sinais com valores das taxas de doses e das datas das medições para informar os trabalhadores. Legislação no Brasil. No Brasil, as normas de radioproteção e sinalização são regidas principalmente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CENEM, cujas diretrizes se alinham às recomendações internacionais da International Commission on Radiological Protection, ICRP. A norma CENEM 301 estabelece os requisitos básicos para a proteção das pessoas e do meio ambiente contra a radiação ionizante. Foi isso aqui. A portaria número 453 de 98 da antiga hoje Anvisa, da antiga, e a NR32 do Ministério do Trabalho também abordam a segurança e a saúde no trabalho em serviços de saúde que utilizam fontes de radiação. Pessoas do meio ambiente.
Segurança e saúde no trabalho. Beleza, então a gente está falando da portaria 453 e da NR32 do Ministério do Trabalho. Beleza. Então aqui a gente já passou por proteção radiológica, NR32, princípio ALARA, dosimetria, de radioproteção. Agora vamos para a legislação do SUS. Princípios e diretrizes do SUS. Os princípios do SUS são a filosofia doutrinários e as diretrizes são operacionalização organizativas, sendo principais princípios. Vamos anotar aqui, ó. Princípio. Universalidade, integridade e equidade. Universalidade, integridade e equidade. Garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado com acesso igualitário e cuidado completo. E as diretrizes, princípio. Agora vamos para as diretrizes. Diretrizes: descentralização, regionalização e hierarquização, participação da comunidade. Organizam o sistema para ser eficaz, regionalizado e com controle social, focando no cuidado centrado na pessoa e na resolutividade. Ok. Princípios doutrinários da filosofia do SUS, né? Esse que eu vou pegar porque é muito importante. Não que os outros não sejam, né? Mas aqui a gente... É importante delgado, delgado não, é denso, né? Universalidade. A saúde com direito de todos e dever do Estado. Acesso garantido a todas as pessoas sem distinção. Então aqui, ó. Todas as pessoas precisam ter o acesso. Isso é universalidade. Integralidade. Atendimento completo, considerando a pessoa como um todo. Promoção, prevenção, tratamento, reabilitação, integrando ações e articulações com outras políticas. Então, a integralidade é o atendimento completo, é você oferecer tudo que a pessoa precisa para reabilitação. E aí parte de todos os caminhos para chegar nesse fim. Equidade. Tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior para reduzir as desigualdades.
Então, equidade é reduzir as desigualdades. Então, se alguém precisa de mais, dá mais, né? Proteção integral. Foco na proteção dos direitos humanos dos usuários, com atenção especial a crianças e adolescentes vítimas de violência, incluído pela Lei 14.679. Direitos humanos. Foco na proteção dos direitos humanos. Proteção integral. Agora, vamos pegar aqui diretrizes organizativas. Diretrizes organizativas, operacionalização, descentralização, gestão compartilhada com os municípios assumindo a responsabilidade e recebendo recursos. Então, a gente vai pegar aqui, ó, os municípios, e aí a gente vai ter a gestão compartilhada, né? Isso é descentralização. É você estabelecer responsabilidades visando todo as relações possíveis dentro desse sistema. Gestão compartilhada, regionalização e hierarquização. Organização dos serviços em redes regionais com níveis de complexidade, atenção básica, média e alta, para facilitar o acesso. Então, redes regionais, níveis de complexidade, regionalização e hierarquização. Participação da comunidade, controle social. A sociedade participa da gestão do SUS por meio de conselhos e conferências. Cuidado centrado na pessoa. Foco nas necessidades do indivíduo e seu contexto, não só na doença. Então não é só a doença, tem todo um contexto, uma coisa assim, né? Porque senão você vai tratar a doença e logo ela vai voltar a sintomática, né? Então você tem que tratar tudo que a pessoa declara como parte da doença para que a doença tenha o seu fim territorialização. Organização dos serviços de acordo com as características de cada território. Longitudinalidade do cuidado, acompanhamento contínuo do usuário ao longo do tempo e dos níveis de atenção. Então, acompanhamento contínuo. Você que trabalha no SUS, saiba que o seu paciente ele vai voltar, né? A resolutividade é um casamento, né? Resolutividade, capacidade de resolver os problemas de saúde no local e nível de atenção mais adequado. Então você
promove, né, dentro de um local a capacidade de resolver problemas. Resolutividade é o quanto é a medida de quanto um local tem resolvido problemas. E aí uma medida, é um dado aqui, né? Articulação intersetorial, integração com outras políticas, educação, assistência social e etc., para melhorar a qualidade de vida. Então o SUS ele se banha de outras políticas para trabalhar a promoção da saúde, né? Beleza. Então, isso são os princípios e diretrizes. A hierarquização e a regionalização e a distribuição de responsabilidades são princípios organizativos fundamentais do Sistema Único de Saúde que visam garantir o acesso universal, integral e equitativo à saúde em todo o Brasil. Então, a hierarquização do SUS. A hierarquização organiza o SUS em níveis crescentes de complexidade, permitindo que o atendimento comece pelos serviços mais simples e, se necessário, o paciente seja encaminhado para os mais especializados. Então, a gente tem a atenção básica ou primária, vou pôr de AT, né? Básica ou primária. É o primeiro nível de contato do indivíduo com o sistema de saúde. Exemplo, unidades básicas de saúde, a UBS, né? Foca na prevenção de doenças, promoção de saúde e tratamento dos problemas mais comuns, sendo responsável pela maior parte das necessidades de saúde da população. Então, a maior parte está aqui, ó. Básica, maioria, maior parte. Atenção secundária ou mais especializada, né? Inclui serviços de média complexidade, como hospitais gerais, clínicas especializadas e centros de apoio diagnóstico e terapêutico. Exemplos: consultas com especialistas, exames mais complexos. Fazer um negócio aqui. Então, inclui serviços de média complexidade, hospitais gerais, clínicas especializadas, hospitais gerais. E centro de apoio diagnóstico e terapêutico.
Exemplos: consultas com especialistas, exames mais complexos. Agora, a atenção terciária e oferece procedimentos de alta complexidade. Exemplo: hospitais de grande porte, cirurgias complexas, UTIs, tratamento oncológicos. Então, os meus estágios foram muito, em grande parte, em atenção terciária, locais de atenção terciária. Então, vamos um pouquinho. Hospitais de grande porte. Cirurgias complexas. UTIs. Regionalização. A regionalização é o processo de organizar a rede de serviços de saúde em um determinado espaço geográfico, regiões de saúde, considerando as características locais, o perfil epidemiológico, a demanda e a oferta de serviços. Isso busca otimizar recursos e garantir que cada região tenha a capacidade de atender integralmente às necessidades de sua população. A regionalização está diretamente ligada à descentralização, que distribui as responsabilidades entre os entes federativos. Entes federativos. Responsabilidade dos entes federativos. Então, a gestão do SUS é tripartite, ou seja, compartilhada entre a União, estados e municípios. A gestão do SUS é tripartite, ou seja, compartilhada entre a União, estados e municípios, cada um com sua responsabilidade específica, atuando de forma cooperativa e solidária. Os municípios são responsáveis pela execução das ações e serviços de saúde em seu território, especialmente a atenção básica, gerenciando unidades de saúde locais, planejando e avaliando as ações municipais. Os estados têm um papel de coordenação e regulação da rede de saúde em níveis regionais e estadual, prestando apoio aos municípios, organizando o atendimento de média e alta complexidade e gerindo hospitais de referência regional. A União atua na formulação e execução da Política Nacional de Saúde,
na transferência de recursos federais e no estabelecimento de diretrizes gerais para o funcionamento do sistema em todo o país. O município responsável pela execução das ações, serviço de saúde, o Estado, papel de coordenação e regulação da rede de saúde, em nível regional, estadual, prestando apoio aos municípios. E a União atua na formulação e execução da política nacional de saúde, na transferência de recursos federais no estabelecimento e aqui, ó, transferência de recursos federais, ou seja, dinheiro, né? Esses princípios, juntamente com a universalidade, integralidade e equidade, formam a base legal e operacional do SUS, conforme previsto na Constituição Federal, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Por último tópico, então, é a atenção básica. É a porta de entrada do SUS focada na promoção, prevenção e cuidado integral. A vigilância em saúde monitora riscos, doenças e a saúde pública integra essas áreas usando a atenção básica como base para ações de vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e de saúde do trabalhador, que atuam de forma coordenada no território para garantir a saúde coletiva, com a vigilância orientando a atenção e orientando a atenção, identificando problemas para a vigilância num ciclo contínuo e integrado. Problema no texto ali, né? Atenção básica. Função: primeiro contato do cidadão com o SUS, com foco na promoção da saúde, prevenção de doenças, diagnósticos, tratamento e reabilitação. Isso aqui é saúde primária, né? Princípios: universalidade, equidade, integralidade, humanização e participação social. Então, universalidade é que todos têm o direito, equidade é que é para dar mais para quem precisa de mais, né? Integralidade. Vamos lembrar aqui. Saúde, como acesso a todas as pessoas, atendimento completo, integralidade, reduzir desigualdades e direitos humanos, né? Garantir os direitos humanos, participação social. Princípios da atenção básica. Estratégias. Estratégia: saúde da família com equipes multidisciplinares atuando em território definido. Então é uma coisa assim
talvez um pouco recente, né? Que é a estratégia que a atenção básica utiliza, além de ter o serviço, né? É atuar na estratégia saúde da família, com equipes multidisciplinares atuando em território definido. Então, se existe um território que a comunidade não entende das questões de saúde como algo que beneficia a evolução das pessoas no sentido da manutenção e sobrevivência e é trabalho das pessoas, né, a estratégia da atenção básica de saúde levar para elas essa inteligência, essa educação, para que elas possam, em suas famílias, procurarem essa prática, né? Praticar esse tipo de razão familiar. Vigilância em saúde, AVS, Vigilância em Saúde. Função: conjunto de ações para controlar, prevenir e eliminar fatores de risco e doenças, garantindo a segurança sanitária e monitorando a saúde da população. Está falando de segurança sanitária. Presta atenção, monitorando, ou seja, isso aqui vai buscar, né, descobrir os focos de locais onde a saúde está desorganizada. E aí a escola é um lugar que mostra, né, a vigilância da saúde está estampado na cara das pessoas, né? Então a imagem ela mostra muito. Às vezes a pessoa pergunta assim, como é que ela descobriu? Às vezes só de olhar para o filho ou para, né? Tem várias coisas que a gente não conhece, mas que os profissionais conhecem, né? Componentes: epidemiológica, investigação de doenças, exemplo, dengue, tuberculose, com dados de sistemas como SINAM e o controle de surtos. Então, isso que compõe a vigilância sanitária, a vigilância, né, o cuidado epidemiológico, sanitário, que é a fiscalização de produtos, serviços e ambientes, alimentos, medicamentos, escolas e hospitais. Fiscalização, investigação de doenças. Ambiental, controle de água, resíduos e vetores. Dengue, febre amarela e determinantes ambientais. Controle de água e vetores. Saúde do trabalho, estudo e prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. E agora, saúde pública e integração. Conexão. A saúde pública usa a atenção básica para identificar problemas e a vigilância sanitária para analisá-los e propor soluções, criando uma rede integrada. Ações na ação básica. Agentes comunitários de saúde
ACS e equipes de saúde da família atuam na identificação de casos de notificação compulsória, controle de vetores e ações educativas. Ações educativas são muito importantes porque é uma sementinha que você planta ali, ó, e a família começa a crescer e aí a partir dessa notificação e se desenvolver muito melhor, né? Melhorar a saúde. Então, ações na atenção básica. Então, você tem coletas ali na atenção básica, você tem um raciocínio todo que acontece ali, que sistematiza e melhora todas as ações de saúde do SUS. O objetivo dessas conexões é melhorar a inteligência, né, a estratégia, reorganizar o trabalho em saúde do nível individual da atenção básica ao coletivo para enfrentar os problemas de saúde de forma mais eficaz, atuando nos determinantes sociais e ambientais da saúde. Resultado: melhor planejamento, prevenção mais efetiva e redução de desigualdades com a atenção básica como ordenadora do cuidado e a vigilância sanitária como inteligência sanitária. Uh... Uhum. Beleza. Vamos ali fazer questões, né? SUS e proteção radiológica. Ok aqui. Radiológica. Aqui. 603. Quantos? 480. Uhum. Tá, vamos lá fazer a questão. Questões. Hum, é esse daqui. Gosto meio que assim.
Beleza, acerca das responsabilidades profissionais do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia estabelecidas no Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, analise as seguintes afirmativas. No desempenho de suas funções administrativas, devem executar somente técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear e industrial, mediante requisição, estando aptos a abdicar de diligência e prerrogativas profissionais. Como assim? Estando aptos a abdicar de diligências e prerrogativas profissionais? Tá errada, né? Devem assumir civil e penalmente responsabilidades por atos profissionais danosos ao cliente, paciente e que tenham dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Proceder de forma inequívoca ao ato de identificação, tanto sua quanto do cliente paciente nos filmes radiográficos, observando as normas de instituição ou do empregador. Não. Ó, no desempenho. Aqui, até aqui tá certo. Diligência e prerrogativas. Pô, eu não sei o que é diligência. Cuidado, zelo, empenho, agilidade. Abdicagem. Então a um tá errado. Deve assumir civil, penalmente responsabilidades por atos profissionais. Então somente a 2, né? Não, a letra D, deixa eu ver. Duas afirmativas somente. Essa eu não entendi. Deixa eu ver. As afirmativas destacam a importância da identificação correta tanto. Inequívoca. Será que eu não consegui pegar essa palavra aqui? Sem dúvida. Ah, tá. Proceder de forma, sem dúvida, ao ato de identificação tanto da sua quanto do cliente. Então, essa questão é daquela questão que cobra conhecimentos a um nível de inequívoca e é, de omissão e de. Como é que é? Aqui, ó. Diligência, né? Essa, essa questão é um pouco pesada, né? Mas vamos pegar aqui, ó. Essas duas estão certas. Uhum. Analise as afirmativas referentes às entidades com atividades no âmbito da radiologia conforme disposto no Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Aplicam-se as disposições desse Código de Ética e as normas dos Conselhos de Radiologia a todos aqueles que exerçam a radioimaginologia, ainda que de forma indireta, seja pessoas físicas ou jurídicas.
Profissional, quando proprietário ou na condição de supervisão, responderá solidariamente com o infrator pelas infrações éticas cometidas. As entidades com atividades no âmbito da radiologia ficam obrigadas a indicar o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas de acordo com a legislação vigente. De acordo com a legislação vigente. Deixa eu ver aqui. Todas estão corretas. Sobre as normas referentes ao sigilo profissional, previstas no Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, julgue as seguintes afirmativas. Revelar fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão e negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional constitui infração ética. Negligência. Em nenhuma hipótese o profissional pode fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes ou seus exames e fotografias em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema, em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas, congressos, simpósios e aulas ou outras publicações legais. Terceira, excetua-se o caráter de infração nos seguintes casos: colaboração com a justiça nos casos previstos em lei, notificação compulsória da doença, perícia radiológica nos seus exatos limites, estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos, revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Todas estão corretas. Não, duas das afirmativas somente. Qual que está errada? A 2 está incorreta, ó. Esta afirmativa diz que o profissional jamais pode referir-se a casos clínicos identificáveis ou expor clientes a seus dados em diversas situações, como anúncios ou divulgações. No entanto, essa afirmativa está incorreta porque existem exceções previstas em lei que permitem a divulgação de informações em certas circunstâncias, como mencionado na afirmativa 3. Entendi. O Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas estabelece quanto à remuneração profissional, que os profissionais tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia devem ser remunerados em níveis graduados pela quantidade de atribuições, horas trabalhadas e tempo de experiência. Ao candidatar-se a emprego, o profissional deve estipular a sua faixa salarial a nível salarial praticado na região. Compõe a remuneração do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, além do salário, a percepção das comissões de produtividade, participações em faturamento de empresas ou departamentos radiológicos, cursos, aulas, palestras, supervisão, chefia e outras receitas por serviço efetivamente prestados.
Essa 3 eu acho que não, né? Ah, deixa eu ver a 2. Ao candidatar-se. É o deve estipular sua faixa salarial. Acho que só um tá certo. Letra das duas. Vamos ver quais duas que estão certas aqui. Ó, então essa aqui tá certa. Não, ó, essa afirmação está incorreta. Não é uma regra ética que o profissional tenha que estipular sua faixa salarial baseada exclusivamente no que é praticado na região, embora seja um fator relevante na negociação salarial. Então não é uma. Mas que pergunta, hein, cara? Além do salário fixo, o profissional pode receber outras compensações financeiras por atividades adicionais e serviços prestados, desde que estejam de acordo com as normas éticas. Ah, então aqui, ó. Isso tudo é a remuneração do técnico. Ah, a cartilha de padronização dos procedimentos de fiscalização do sistema CONTER dispõe sobre os instrumentos legais à disposição dos fiscais, dentre eles a notificação, instrumento que deve ser usado se a fiscalização constatar o exercício ilegal e irregular de qualquer uma das especialidades das técnicas radiológicas. Com relação aos casos de notificação a pessoas físicas e jurídicas por parte do fiscal, assinale a alternativa incorreta. O fiscal deve notificar a pessoa jurídica quando a empresa mantiver pessoa física no exercício profissional em período de suspensão ou com registro cancelado. O fiscal deve notificar a pessoa física quando o profissional exercer atividades em duas regiões sem registro secundário. O fiscal deve notificar a pessoa jurídica quando egressos de cursos regulares de técnico ou tecnólogo exercerem atividade sem registro no CRT. O fiscal deve notificar a pessoa física quando o profissional acobertar o exercício ilegal da profissão, quando forem encontrados profissionais inadimplentes que não estiverem presentes no ato fiscalizatório, deverão ser notificados via AR pelo endereço residencial. Nos casos de irregularidades específicas, conforme a portaria Anvisa, as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, resoluções do CEE, as determinações da Superintendência Regional do Trabalho não devem ser notificados, mas sim relatados no termo de visita para tomada das providências cabíveis. Hum, vou chutar essa aqui. A letra C. O fiscal deve notificar. Ó, assinar a alternativa incorreta. Está incorreta. O fiscal deve notificar a pessoa jurídica quando egressos de cursos regulares de técnico tem o registro do CRT. Vamos ver aqui. Essa alternativa é incorreta porque a notificação deve ocorrer sim quando a pessoa exercer atividades profissionais sem o devido registro. A falta de registro é uma irregularidade que os fiscais devem notificar, garantindo que todos os profissionais
Mas tá falando aqui, ó. Esse aqui eu não entendi, não. Mas engraçado que ó, o fiscal deve notificar a pessoa jurídica quando egressos de curso regulatório. Tá certo, ué. Não tá incorreto. O fiscal deve notificar. Olha, eu sinceramente não entendi, não. É, tudo muito desequilibrado, cara. Ó, sei. Essa eu não entendi porque aqui, ó. O fiscal deve notificar a pessoa jurídica. Tá certo. Não tá incorreto. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Por que tá incorreto? Incorreta. Mas essa aqui tá correta. Você não entendi. Ah, deve ter acontecido alguma coisa ali na rede. É, entendi. Deve estar errado. Segundo o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, assinale a alternativa correta a respeito das relações. Segundo o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, assinale a alternativa correta a respeito das relações com os serviços empregadores. Deixa eu ver aqui o negócio. É, deixa aqui mesmo. É. Nossa, só questão difícil, né, cara? Segundo o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, assinale a alternativa correta a respeito das relações com os serviços empregadores.
É proibido ao tecnólogo e ao técnico em radiologia apontar. Peraí, ó. É proibido ao tecnólogo e ao técnico em radiologia apontar falhas nos regulamentos e nas normas da instituição em que. Não, isso não é proibido. Deverá o tecnólogo ou técnico em radiologia empregado ou sócio observar as normas da instituição onde exerça sua atividade profissional sem a necessidade de observar as orientações do Código de Ética. O tecnólogo ou técnico em radiologia deverá, junto aos clientes, pacientes, fazer críticas aos serviços hospitalares. O tecnólogo e técnico e auxiliar de radiologia deverá recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência e atribuição legal. O tecnólogo e o técnico em radiologia não têm o dever de apontar falhas nos regulamentos em que trabalha quando as julgarem. Essa aqui. De acordo com o. Vamos anotar aqui. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, tecnólogo, técnico auxiliar em radiologia deverão executar no desempenho de suas funções profissionais técnicas radiológicas, radioterápicas, nucleares, industriais, independentemente da requisição. Assumir civil, mas não penalmente, a responsabilidade por atos profissionais danosos ao cliente, pacientes e que tenham dado causa por imperícia. Primar pela boa qualidade do trabalho sem assumir responsabilidades profissionais de seus atos. Proceder de forma inequívoca ao ato de identificação, tanto sua quanto do cliente. Observar rigorosa e eventualmente as normas de proteção radiológica, objetivando sua saúde e da saúde do cliente paciente. Não nessa, não? De acordo. Deverão. Deixa eu ver aqui, ó. Proceder de forma inequívoca. Ah, de novo aqui, ó. É pegadinha de novo. Inequívoca ao ato de identificação, tanto sua quanto do cliente. Observar rigorosa e eventualmente as normas de proteção. Deixa eu ver aqui o que o gabarito vai falar. Hum. Ah, então aqui, ó. Essa questão trouxe aí o dado eventualmente e trouxe. Trouxe a palavra inequívoca de novo. Vou pegar só ela. O que ela tá. Essa banca, ela tá puxando muito para essa palavra, né? Dificuldade tá nessa palavra. O técnico de radiologia, em sua relação com o cliente-paciente, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas, deverá fornecer ao cliente-paciente informações não específicas de sua formação. Não, né? Utilizar a função exercida para obter vantagens, agir com o mínimo zelo, agir com o melhor da sua capacidade técnico-profissional, aproveitar-se da função exercida para obter vantagens de caráter econômico. Não, né? Eu vou parar por aqui porque eu tô um pouco cansado. Conforme for, eu volto
uma outra hora para fazer mais exercícios sobre esse assunto. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Peraí. Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!